Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um tapete de retalhos. E para isso, nós vamos precisar de um molde de um retângulo de 8 centímetros por 16 centímetros e outro de 8 centímetros por 8 centímetros. Nós vamos cortar 20 peças desse e mais 20 peças desse aqui, beleza? Então, eu vou precisar de 20 quadradinhos desses e os quadradinhos eu vou cortar da mesma cor, tá? E 20 retângulos. Os retângulos eu cortei com tecidos diferentes. Agora eu vou passar uma costura juntando o retângulo com o quadrado. Eu vou fazer isso em todos, tá? Vou passar uma costurinha aqui do tamanho do calcador. Agora, a gente vem aqui separando as costuras. Faça isso com todos os quadrados e retângulos, tá? Emende, assim, de 2 em 2. E depois a gente vai lá pro ferro pra assentar as costuras, tá bom? Depois que eu passei, eu vou emendar, tá? As tiras dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar um quadrado para um lado, um quadrado para o outro. Quadrado para um lado, um quadrado para o outro. E eu vou fazendo isso até eu ter 10 tiras e mais 10. Eu vou fazer duas partes, duas fileiras com 10 tiras, tá bom? Eu já terminei as duas partes, já emendei as tiras de um lado e de outro, e vai ficar assim. E eu vou ao ferro, vou levar ao ferro pra passar, deixar tudo liso e assentar as costuras. E o segredo vai ser tombar de um lado
tudo pra baixo e do outro lado tomar a costura pra cima, porque daí na hora de emendar vai ficar mais fácil. Depois que eu passar lá no ferro as costuras, eu vou voltar emendando na máquina dessa forma aqui, tá? Com uma costura no centro. Eu já passei no ferro. Olha como ficou. Esse lado ficou pra cima e esse lado eu tombei a costura pra baixo. Eu já alfinetei aqui também, pra ficar mais fácil na hora de costurar. E a costura vai ficar bem certinha aqui, as emendas, tá? E eu vou costurar na máquina. Olha só como ficou. Olha, a emenda ficou bem perfeitinha. Tá vendo? Por isso que é importante colocar os alfinetes, porque facilita na hora de costurar. E eu vou levar o ferro pra passar de novo, tá? Ó, eu cortei um retângulo de 45 por 70 no brim. O meu tecido não deu, então eu emendei, tá? Eu fiz uma costura aqui no centro pra dar o tamanho que eu preciso. Eu vou alfinetar o tapete com a parte de baixo dele e toda a lateral, e eu vou fazer uma costura por todo ele, tá? Pelas 4 partes dele, pelos 4 cantos, e vou deixar mais ou menos um tamanho assim, mais ou menos de uns 11 centímetros sem fechar, porque daí, através dessa abertura, eu vou conseguir desvirar o tapete. Ó, eu vou deixar a abertura aqui, ó, com 12 centímetros, tá? Vai ser um tamanho bom e fácil pra desvirar depois. Eu já alfinetei ao redor aqui e eu ajeitei bem o tecido pra deixar bem lisinho, pra não ficar com sobras de tecido depois, tá bom? Eu vou dar o retrocesso aqui no início da costura e vou seguindo com o pé de máquina. Agora eu vou cortar todo o excesso de tecido que ficou sobrando aqui do forro. E depois que eu cortar, eu vou vir desvirando pro lado do direito através dessa abertura que eu deixei. Eu virei pro lado do direito e agora eu vou ajeitar aqui os cantinhos, tá? E vou prender com o alfinete. Olha só, eu virei pro lado do direito e eu coloquei o alfinete por toda a lateral do tapete, tá? E ele vai ficar assim, ó, dos dois lados. E agora eu vou passar uma costura ali na máquina, nas laterais aqui, bem no lugar que tá o alfinete, pra segurar as duas partes, tá? A parte de cima e a parte de baixo. Agora, com o tapete todo alfinetado nas laterais, eu vou passar uma costura aqui pra segurar a parte de cima com a parte de baixo e pra fechar aquela abertura que
eu deixei pra poder virar pro lado do direito. Olha só como o tapete fica. Olha que bonitinho. Agora eu vou lá passar no ferro de volta pra finalizar o tapete e cortar os fiozinhos que sobrarem. Tapete finalizado. Olha só como fica. Ele fica bem grandão, tá? Fica um tamanho bem bom. Ótimo pra colocar no banheiro. Eu passei já no ferro. Olha só, do lado de trás e na parte de cima. Fica aí a ideia, um tapete bem rápido para fazer. Você pode colocar, fazer o pesponto aqui, se você achar legal, se você gostar. Você pode fazer com os quadrados coloridos também. Fica do seu gosto aí. E a dica de hoje é essa. E é isso, tchau!